uma coisa interessante. No dia que soltaram o Lula, eu ganhei R$80 mil. Isso aconteceu isso com você? No dia que soltaram o Lula, eu ganhei 78, mais ou Em menos. qual R$80 ativo? mil no mini índice. E foi uma operação assim, feita num dia, foi uma operação de notícia, tinha um monte de gente junto, tava um grupo, gente por chamada e celular, viva voz, essas coisas, todo mundo operando, todo mundo fez dinheiro, todo mundo que tava junto fez dinheiro. Teve gente que fez muito mais do que eu, teve gente que fez mais de R$500 mil. Nossa. Aí você fala, nossa, que beleza, eu queria fazer eles votaram isso. no Lula. Não, mas quando soltou, Então, eu sei. Mas E- o que é? O mercado subiu ou desceu aí? o mercado desceu. Estamos começando mais um Metamorfose. Eu sou o Marcelo, o apresentador que acredita que o ser humano está em plena transformação, nascendo de um novo casulo a cada dia. E hoje é o nosso episódio número 74. 73 pessoas já passaram por aqui, já foram 73 episódios, já foram 73 dias de aprendizado. Cada pessoa com a sua especificidade aqui, e com muita alegria eu recebi cada um deles e aprendi muito. E espero que você que acompanha o nosso programa também esteja aproveitando esse conteúdo para aprender um pouco mais também. E eu quero agradecer primeiramente a Deus, porque esse programa me trouxe essa oportunidade que eu acredito que a chance de acontecer o que acontece aqui seria muito mínima de eu poder ter esse tempo e essa disponibilidade com cada um dessas pessoas que eu bati um papo aqui, eu ter sentado em algum lugar para estar trocando essa ideia e o mais importante, ainda registrando isso, eternizando isso através do YouTube, né? Para os nossos filhos, netos, bisnetos, um dia, se Deus quiser, poder ver que a gente fez alguma coisa diferente nessa vida, né? E o nosso convidado número 74 é uma pessoa muito especial porque, além de eu ser fã dele, pela história de vida, pelo sucesso no que ele faz, por ser bom no que faz, é uma pessoa muito do bem. E eu conheci ele através do YouTube, fui aluno dele em 2021, acho que foi 2021, fui aluno dele, mas assim, distância, né? A gente nunca se viu pessoalmente, e eu mandei um direct para ele, falei, seu Júnior, vamos gravar um programa comigo? A resposta dele foi tão rápida, falou, sim, vamos sim. Falei, mas é aqui em Miguelópolis, você mora em Foz do Iguaçu? Ele falou, eu vou até aí. E hoje eu quero agradecer a Deus por esse momento e agradecer a você. Eu estou aqui hoje com o Júnior Brandão, que ele é agrônomo de profissão, mas na verdade é um trader profissional há 12 anos. É isso, Quase né, Júnior? 12 anos. Quase no 12 mercado anos. financeiro. Para quem não sabe, a gente vai falar o que é um trader profissional, que é do mercado financeiro. Ô, Júnior, é o Júnior Brandão, trader profissional. Então, Júnior, muito obrigado pela sua presença, viu, cara? Seja bem-vindo ao nosso programa, tá? Imagina. Na hora que você mandou o convite, como que eu não vou? Lógico que eu vou, prestigiar você aqui nesse podcast que eu assisto. Também sou seu fã. Então aqui tá tudo tranquilo, a gente tá em casa. Eu sempre mandava os vídeos pra você, né, no vídeo, né? Falei, nossa. E eu arrisquei, né? Falei, eu vou convidar o Júnior. Se ele falar que eu já tenho um não, e deu, graças a Deus, deu certo. Você tá aqui, cara. Isso é muito bom. E esse é o momento dos nossos parceiros, as empresas que apoiam o nosso programa. Eu quero agradecer ao Supermercado Colorado, Loja 1 e Loja 2, daqui da cidade de Miguelópolis, o nosso amigo Aidan. Um grande abraço a todo o pessoal do Supermercado Colorado, Loja 1 e Loja 2. Agradecer ao Grupo Ao Barulho, na pessoa do Denir Barulho e todo o pessoal da diretoria lá. Um grande abraço a todo o pessoal do Grupo Ao Barulho. Agradecer também ao Araque Suplementos, né? Do nosso amigo Rogério Araque, que distribui também a Venom Labs, grande marca de suplementos, que inclusive a creatina é 100% creatina aí, um ótimo produto aí que eu próprio consumo. Um grande abraço, Rogério Araque e todo o pessoal do Araque Suplementos. Mandar um abraço também para a Granja Progresso, do meu amigo e primo Múcio Miguel Júnior. Juninho, muito obrigado pelo apoio ao nosso programa aqui, tá bom? Um grande abraço a todos os colaboradores da Granja Progresso. E agradecer também a Vivimar Alimentos. Muito obrigado a todo o pessoal da Vivimar Alimentos por apoiar o nosso programa. Ô, Júnior, e eu sempre assisto seus programas, né? Eu sou acompanhador do seu canal já faz desde quando ele existe. Inclusive, eu quero até falar sobre o que me levou a te ver, o primeiro vídeo que eu vi do seu canal. E já faz um tempo que eu te acompanho
E eu vejo que você tem uma história, falar assim, se eu sentar com esse rapaz, cara, eu quero explorar ele para me entender essa vida dele, porque, querendo ou não, você é um cara bem fora da média, né? Em tudo, aparentemente, assim, dentro da sua história, o que você construiu naquilo que você faz, que você é muito bom no que você faz. Então, eu quero entender uma coisa, o que te fez fazer agronomia e ir para o mercado financeiro? Eu acho que, na verdade, é muito simples. Agronomia, antigamente, os agrônomos, eles eram indispensáveis, né? Então, tinha muito campo, muito trabalho. Nos últimos anos, e tanto na época que eu terminei a faculdade, o agrônomo ele se tornou um vendedor. Então, você pode trabalhar vendendo adubo nas fazendas, ou você pode montar sua própria loja de adubo. E eu não fiz faculdade para isso. E até porque hoje, hoje quanto na época, eles colocavam um agrônomo junto com um técnico agrícola. Então, qual que é a diferença de você ser um agrônomo e um técnico agrícola? Nada. O salário é o mesmo. Então, na verdade, eu fiz pensando que ia ser de uma forma e quando eu entrei no mercado, tentei entrar no mercado de trabalho, foi outra. Então, na verdade, eu nunca nem trabalhei na área. Eu fiz estágio, mas trabalhar mesmo como agrônomo eu nunca trabalhei. Tanto que eu não tenho nem CREA. Então você nem tirou o CREA. Não. Ô, Júnior, me fala um pouco da sua infância, cara. Você é filho de 5 irmãos? Nós somos em 5. Uhum. Nós somos em... Foi criado na onde, vocês? Nós somos do sul de Minas, uma cidadezinha pequena chamada Munhoz. Uhum. E nós somos em 3 homens e 2 mulheres. Filhos da dona Sônia, minha mãe, e o meu pai Sebastião. E crescendo numa cidade pequena assim, é muito interessante, porque é uma vida bem mais devagar. Tanto que o que me levou a estudar agronomia foi vir desse campo. Meu pai também sendo agricultor. Na época que eu estava pensando em qual faculdade eu faria, eu poderia escolher ou fazer agronomia ou fazer veterinária. Era a dúvida de todo mundo. Duas opções. Duas opções. Uhum. Só que era caro veterinário. Era muito mais caro o curso. E a gente não tinha condições, porque eu fiz FIES ainda na época para poder estudar. O que eu consegui foi fazer agronomia. Você acabou de pagar o FIES? Paguei faz pouco tempo. Nossa. Faz pouco tempo, porque... Falando que você é fora da curva? Não, só tô falando paga... sério. Faz pouco tempo, porque surgiu uma oportunidade que abateu a dívida. Uhum. Foi isso. Mas estava faltando um restinho só. E por isso aí eu resolvi fazer agronomia. E aí da agronomia, que você foi entrar para o mercado de trabalho, você falou que já nem trabalhou no mercado, né? Na parte de agronomia. Qual foi o seu primeiro emprego aí? O que você trabalhou no quê? Aí a gente entra num outro leque, porque eu fiz muita coisa. Porque a pessoa que tem uma condição boa, e agronomia é uma faculdade assim, é o filho do dono de uma usina, com o filho do dono do industrial, com uma pessoa que está trabalhando à noite. Então, eu trabalhava... Eu já trabalhei no Burger King. Já trabalhei no Burger King. Eu já trabalhei também vendendo com meu irmão coisas na rua. Às vezes, principalmente período de férias. Depois, eu comecei começar a trabalhar mais fichado. Aí eu trabalhei muitos anos em locadora. Videolocadora. Você é da época do videolocadora. Muitos anos, hein? Que legal, cara. Aí eu trabalhei muito em videolocadora. Gostei muito. Me ensinou muito. Muitas das coisas que eu sei hoje foi por causa das videolocadoras. Você assistia filme ou porque você aprendia a lidar ali com o pessoal? É porque era franquia. A forma que uma franquia é gerenciada, a forma que o dono gerencia várias franquias é uma experiência muito interessante. E depois eu comecei a entrar em estágios. Aí eu fiz estágios em empresas boas, na GEA, que é uma multinacional francesa. E depois eu fui para uma empresa boa também de irrigação. E fiquei onde eu terminei a faculdade nesse estágio. E aí eu terminei a faculdade e fiquei desempregado. Ficou desempregado. Aí você foi montar um negócio para você? Aí eu fui montar um negócio para mim. Eu montei um negócio para mim não por vocação, simplesmente porque eu não tinha nenhuma possibilidade de trabalho. Eu falo que a agronomia se tornou uma parte de vendas, que te colocariam junto com um técnico, mas nem isso eu consegui. Porque naquela época, você acabou de formar, qualquer emprego que oferecerem, nem que seja temporário, você aceita. Mas eu não consegui.
Então, aí eu falei, pô, se eu não consigo... Eu ainda tentei fazer várias coisas para empreender. O que deu certo foi onde realmente eu montei minha empresa de ser um despachante. Aí eu era um despachante aduaneiro e documentalista. E durou muito tempo? Acho que a empresa durou uns 2 anos e meio. Você fala assim, nossa, mas você teve empresa por 2 anos? A empresa foi muito rápido, né? Muito pouco tempo. Mas a minha empresa deu muito certo, muito rápido. O primeiro mês, assim, eu ganhei pouquinho dinheiro, R$500. No segundo mês, eu já ganhei muito dinheiro. Porque eu entrei realmente num nicho que não tinha. Então, eu ganhei muito dinheiro, eu dei muito certo, muito rápido. Só que uma pessoa que acabou de sair da faculdade, que trabalhou para os outros, que nunca administrou nada de si mesmo, não sabia, às vezes, nem fazer as contas para fazer no mercado, para comer todos os dias. Você coloca uma empresa que está dando certo na mão dessa pessoa, ela vai quebrar essa empresa. Então, do mesmo jeito que eu subi rápido, eu desci que nem uma pedra também. O que te levou a descer foi o quê? Foi desordenar gasto? O que foi? Que você lembra? O que é a inexperiência de alguma coisa? Foi erro administrativo, 100% erro administrativo. E erro administrativo muito simples, que às vezes todo mundo que tem empresa ou quer ter, pode passar. Chegava uma pessoa com um serviço para mim. Ó, esse serviço aqui vai ficar R$20 mil. Só que aqueles R$20 mil não eram meus. Minha parte era 3 mil, 4 mil, 2 mil. Aí a pessoa falava assim para mim, olha, me ajuda aqui. Faz para mim, eu vou te dar 10 mil. Assim que a mercadoria chegar aqui no Brasil, eu te pago o resto. Ou assim que despacharem, eu vou e pago o resto. E o que acontece? Isso quer dizer que ele me pagou 10. Eu teria que colocar mais 6 do meu bolso, às vezes, para fazer aquele negócio dar certo. Você não tinha capital de giro ali, tinha que fazer... Eu tinha até o meu capital de giro, que era muito pequeno. Mas tinha que pôr do seu. Eu tinha que pôr do meu. E o que acontece? Aí você... Não, mas tudo bem. Chega ali, demora ali 40 dias, 30 dias, 60 dias. Chega, você recebe. Só que a pessoa, às vezes, não ia buscar. E eu ficava 6 meses, 8 meses, 1 ano com aquele valor. 100. Aí você fala para mim, e as contas que eu deixava de pagar, tinha juro em cima. Às vezes eu recebia aquele dinheiro, que aonde era para eu ter ganhado 2 mil, eu perdi 500, 300. Nisso eu comecei a fazer o quê? Não, mas isso aqui eu não posso abrir mão de pegar esse serviço, porque eu tinha medo de um concorrente pegar. Aí eu ia lá e fazia, o famoso abrir as pernas. A pessoa que queria fazer lá, fazia. E nisso eu fui pegando e fui me embananando e numa hora, primeiro eu tirei do meu dinheiro. E depois eu comecei a tirar do dinheiro do serviço dos outros. Porque aí, aquela pessoa que não pagou, que pagou só uma parte e não foi buscar, ou não deu continuidade, ele ficou lá tranquilo. Só que a outra pessoa que tinha pago, que falou, era um serviço rápido e eu fui tirar uma parte para juntar para fazer o do outro. De repente eu estava com uma dívida gigantesca. Foi virando uma bola de neve, né? Virando uma bola de neve. Muita coisa eu consegui devolver, mas eu acabei ficando com o pior tipo de dívida que existe, que é o tipo de dívida que é valores baixos para muita gente. Se você deve 30 mil, 50 mil, 100 mil para 1 ou 2 pessoas, você chega nela, faz um acordo. Você consegue negociar, né? Você negocia, você fala, vamos fazer o seguinte, eu te devo 100 mil, eu vou abater 1.000 da dívida, a gente vai colocar montante de juros, eu vou pagando para você todo mês. Você consegue sentar e conversar. Só que imagina que você deva R$400 para uma pessoa. Você vai falar para ela, esse mês eu vou te dar R$20. A pessoa não vai querer receber. Você não vai fazer nem cosquinha. E é o pior tipo de dívida que tem. Que é dívida para a pessoa, não é para a empresa. E de valores pequenos para muitas pessoas. Ô, Júnior, o que você aprendeu com isso, cara? Que você traz até hoje para sua vida? Porque eu vou te falar, não é todo mundo que tem coragem de empreender. Eu falo porque a minha vida inteira foi de empreender e a gente sempre passou por vários... Tudo quanto é coisa que pode acontecer com o empreendedor, eu já vivi. E eu falo assim, a gente sempre tem que aprender alguma coisa que traz até pro dia de hoje. Então, eu quero entender, porque muita gente não passa isso que você passou, porque nem arrisca. Né? Não arrisca, então não vai saber o que é isso. Mas eu quero entender o que você aprendeu disso tudo, que você traz para sua vida até hoje.
Na verdade, acho que acredito que passar por esse momento foi o momento mais precioso e importante da minha vida toda. Porque não só corrigiu muitos comportamentos errados que eu tinha, como criou outros novos. Então, por exemplo, eu aprendi primeiro a me responsabilizar. Eu poderia falar que o motivo da minha quebra eram as pessoas que compraram fiado. Eram as pessoas que pediram o serviço fiado. Mas o empresário era eu, o CNPJ era meu. Você tomou essa consciência Você não tinha essa consciência antes? Tinha. Já tinha, eu então? sempre tive. Eu sempre então tive que legal. a responsabilidade era só minha. Então, a partir do momento que você assume a responsabilidade sobre as coisas que aconteceram com você, é fácil só terceirizar. Ah, mas as pessoas que fizeram isso estavam erradas. Mas eu não mando dentro dela no que elas fazem. Elas vieram e fizeram um pedido. Eu poderia simplesmente ter falado não. Não posso. Mas eu tinha medo, eu tinha vergonha, eu não sabia falar não. Eu sempre tive essa dificuldade muito grande. Então me ajudou a me conhecer também melhor. Você tinha dificuldade de falar não? Continuo tendo até hoje. Mas hoje eu já não me coloco no tipo de situação que eu tenho que falar sim ou não. Então eu já não faço esse tipo de negócio mais. Então eu só faço negócios com pessoas que eu conheço, que eu sei que são de boa índole e que eu sei que não vão me colocar numa posição difícil. Aprende, né? Pra gente aprender. Ô Júnior, e o mercado financeiro nisso aí, cara, quando foi que ele entrou? Qual a fase que você estava na empresa? E eu quero saber também como que foi o seu primeiro contato, porque todo mundo que entra no mercado toma umas pauladas, né? É natural, a gente vê que é uma coisa normal, pelo menos que a gente escuta de muita gente aí. Ninguém já entrou no mercado fazendo dinheiro. Como que foi esse início, que fase que você estava na sua empresa e essa fase de conhecer o mercado sem ainda ter feito nenhum estudo, nem nada, só o Júnior ali e o computador. Como que foi isso? Então, a empresa, ela já tinha dado errado. No ponto que eu estava, já não tinha mais retorno. Mas eu comecei a pesquisar formas de salvar a empresa. E eu achava que a empresa precisava de dinheiro. E outras oportunidades eu tive, que eu vendi patrimônio meu, coloquei dentro da empresa, deixei tudo redondo e ainda assim eu continuei com os mesmos hábitos e eu enfiei a empresa no buraco de novo. Então, na verdade, o problema não era dinheiro. O problema era eu. Mas eu não sabia disso nessa época. Eu achava que dinheiro ia resolver. Então, eu falei, eu preciso arrumar uma outra fonte de renda. E eu comecei a pesquisar sobre renda extra. Renda extra, ou trabalho de casa. E pesquisei no Google, pesquisei no YouTube na época, mas o YouTube não era o que era hoje. E comecei. Uma pessoa falava de várias coisas e no meio dessa falava pessoas que trabalham na Bolsa de Valores. Aí eu fui e comecei, nossa, realmente tem a Bolsa de Valores. Aí eu comecei a pesquisar sobre a Bolsa de Valores e comecei a conhecer um pouco mais sobre especulação, day trade. Foi aí que eu tive esse primeiro contato com a Bolsa de Valores. Mas foi pensando em salvar a minha empresa. E quando que você largou a empresa e falou assim, agora eu já não quero saber mais disso e começou a dedicar a estudar a Bolsa? Então, ainda foi alguns tempos, levou ainda alguns meses eu tentando fazer as duas coisas, achando que com o mercado financeiro ia salvar a empresa. E foi até eu não conseguir mais ficar com as portas abertas. Então, eu fechei porque não tinha mais condição de ficar nem com a luz acesa. Fechei e aí eu falei, agora... Você não era casado? Não, ainda não? Não, eu tava com a minha esposa. Sim, ela era sua namorada? Era minha namorada. Sua namorada. E aí eu fui pegando, fui estudando para fazer o negócio realmente acontecer. Mas nisso já estava mais de um ano, mais ou menos, que eu estava tentando no mercado financeiro. Já estava tentando. Não, eu conheci o mercado financeiro com quase um ano de empresa. Então eu fiquei mais quase um ano e meio, não, na verdade mais um ano. Eu fiquei um ano no mercado financeiro e na empresa, depois fiquei mais um. E você era sozinho? Você, tipo assim, você não tinha ninguém que você não tinha feito nenhum curso, nem nada? Era você e você operava o quê? Não, nessa época eu fiz eu coloco assim que eu fiquei perdendo dinheiro no mercado uns 2 anos. 2 anos? 2 anos. Vamos colocar pelo menos uns 1 ano e meio, 1 ano, só gastando dinheiro com curso, sala ao vivo, o setup da minhoquinha. Qualquer coisa que falassem para mim que dava certo, eu fazia. Porque eu estava desesperado.
Então, eu achava que a solução do meu problema estava em seguir um analista, ou estava em seguir uma sala de call, ou estava em fazer um curso do fulano. Então, nisso foi dinheiro que eu já não podia gastar, ainda fiz esforço. Eu lembro que eu estava precisando de uma televisão e a televisão que eu ia comprar era de R$ 500. Aí eu vi um curso de R$ 500. Falei, não vou comprar a televisão, vou comprar o curso. E comprei o curso e antes tivesse comprado a televisão. Mas assim, não, eu acho que assim, até os cursos ruins, eles são muito importantes. Por quê? Para saber aquilo que você não quer. E principalmente para quando você conhecer alguma coisa que é realmente aquilo que você quer, você dá valor. Então nisso eu fiquei aí tentando até que a empresa fechou. Isso eu fiquei em alguns meses ali, alguns tempos. Você morava sozinho, Júnior? Só para entender como é que era a sua vida de solteiro. Eu morava com a minha esposa. Ah, já morava com a sua esposa. Isso, mas a gente não era casado. A gente foi casar depois. Mas a gente já morava junto. Só vocês dois, então era vocês. Mas era na cidade da minha família. Ah, na cidade deles? Era. Ah, era lá em Minas mesmo. Era lá em Minas. Então você quebrou, deu problema financeiro no antro do conhecimento familiar e de amigos. Depois eu vou querer saber aí como que foi viver isso aí. Mas vamos lá. Foi porque a minha esposa era de Barretos, né? E eu fiz faculdade lá em Barretos. Para mim, se eu tivesse lá em Barretos, era outra coisa, uma cidade maior, uma cidade de 100 e tantos mil. Mas cidade pequena, foi bem feio. Diz que quando eu vi uma história você contando uma vez lá, que eu falei, que é, rapaz, como que é a vida, né? A gente vale o que tem mesmo. Você foi convidado para ser padrinho de casamento, depois que você quebrou, eles te desconvidaram. Essa aí eu não tinha fechado a empresa, mas já estava assim, já estava nos 45 do segundo tempo. E eu e minha esposa fomos convidados para ser padrinho de casamento de uma pessoa que a gente gostava muito. E era realmente uma pessoa que falava, não, fulano de tal é meu amigo. E eu fui lá, eu já tinha meu terno, mandei fazer uma roupa para minha esposa, e a minha esposa foi lá toda linda, e chegou na hora, não chamaram a gente para entrar. Colocaram outro casal de padrinho no meu lugar. E nisso a gente ficou lá, e o pessoal casando, essas coisas, a gente ficou lá fora, esperando. E simplesmente colocaram outro no nosso lugar, a gente nem a cerimônia não viu. É a vida, né? Mas assim, eu acho que eles fizeram certo. Eu acho que fizeram certo, porque uma coisa que a Cris é muito boa, ela é uma peneira. Só fica aquilo que realmente é bom. Se uma pessoa gostar de você, Marcelo, ela vai gostar de você se você é rico, se você é pobre, se você é magro, se você é gordo. Porque ela gosta daquilo que tem dentro. Eu acredito nisso. E principalmente quando a pessoa te conhece de verdade, ela sabe da sua índole, ela sabe que se você está numa situação difícil, não é por vontade. Não é por ser vergonhense. Tem gente que acha, fulano ficou devendo e ele é um sem vergonha. Eu não acho. Eu acho que ninguém fica devendo porque ninguém quer dever, né? Não. Isso só quem deveu sabe. Isso só quem deveu sabe. E deixa eu te falar, aí o mercado financeiro entrou, você falou que foi 2 anos de luta ali, agarrando no trem, querendo aprender e dando errado. Nesse período que até então você não conheceu o seu mentor lá que você aprendeu, que nós vamos falar, eu quero que você conte essa história, você passou em algum momento de desistir ou você tinha certeza que falou assim, não, eu vou viver desse negócio aqui? Nesse período aí eu tô falando. Então, primeiro, não foi 2 anos que eu fiquei até conhecer ele, eu fiquei 1 ano e meio. E aí eu fiz 6 meses de curso com ele, então eu coloco que eu fiquei 2 anos sem ganhar dinheiro. 1 ano e meio perdendo e 6 meses sem nem ganhar nem perder. Uma coisa muito interessante é que quando a gente está passando por, principalmente uma pessoa mais fraca, e eu me coloco nesse balaio aí, a gente sempre está passando por uma coisa difícil, a gente procura uma saída, a gente quer desistir. Eu estou passando por uma crise, mas se alguém me oferecer jogar uma corda para você, você pega e puxa. E as coisas aconteceram de uma maneira tão interessante, tão espetacular, que eu fiquei sem saída nenhuma. Porque eu estava numa cidade pequena, onde todo mundo sabia quem eu era, todo mundo me conhecia, e eu fiquei sem nenhuma possibilidade de fazer nada. Então, eu não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer. Então,
se eu não tinha o que fazer, a única saída que eu tinha era o mercado financeiro. Se alguém tivesse vindo e me falasse, não, ó, vem trabalhar comigo. Ó, vem fazer isso aqui. Ah, não, olha, aquele currículo que você mandou, olha, estão te chamando para entrevista. Qualquer barquinho de papel que tivesse me oferecido, eu tinha agarrado, eu tinha ido embora. Você não tinha nada mesmo, né? Eu não tinha nada, só que eu não tinha nada a perder e eu não tinha outra saída, não tinha outra coisa para fazer. Ah, não, Júnior, mas você podia ter arrumado um trabalho ali que pagasse um salário mínimo. Mas como que eu ia pagar as pessoas que eu devia? Então, ou eu fugia da cidade, só que minha família estava lá e eu nunca mais ia poder voltar, ou eu precisava de alguma coisa que me desse dinheiro de verdade, para que eu pudesse quitar a dívida com as pessoas. Então, foi por isso que eu não desisti. Aí você fala assim para mim, mas você pensou em desistir? Várias vezes e às vezes mais de uma vez por dia. Só que quando você não tem outra saída, você fala, é aqui. É aqui. Aí assim que eu cheguei mais pro final, eu falei, ó, quer saber de uma coisa? Pode ser que demore 50 anos, mas eu vou fazer isso aqui dar certo. Vontade de desistir, medo o tempo todo. Mas eu sentei e me comprometi com aquilo. Falei, eu vou fazer isso aqui dar certo. Aí você foi comentando com alguém que falou que conhece alguém, como que é que você conheceu o seu cara, que você fez o curso? Tinha um amigo meu, chamava Carlinhos, ele faleceu, né, de Covid. E foi uma pessoa... E Deus me colocou tantas pessoas boas na minha vida, colocou algumas pessoas que me fizeram aprender e colocaram pessoas maravilhosas, que me ajudaram em momentos muito difíceis. E o Carlinhos, ele era um dos meus melhores clientes. Na verdade, o meu melhor cliente. Ele era cliente seu? Ele era cliente meu também. Então, se eu tive o que comer por muito tempo, foi por causa dele. Porque mesmo com as coisas erradas, as coisas dando errado, e eu fazer uma bola de neve lá dentro, ele nunca virou as costas para mim. Até o dia que eu fechei. Aí, conversando com ele um dia, e ele falou, olha, acho que tem um rapaz ali que eu acho que mexe com essas coisas. Porque eu tinha falado para ele que eu estava tentando... Essas coisas de bolsa de valores? Assim. Eu falei para ele que eu estava trabalhando, estava tentando trabalhar, aprender. Ele falou, olha, eu acho que o rapaz que mora ali, ele mexe com aquilo. Mexe com essas coisas de bolsa aí. Falei, mas tá bom. Aí eu peguei e fui lá bater na casa desse rapaz. Eu sabia quem ele era. Eu já tinha visto ele. É da mesma cidade sua, não? Não, ele é de fora, mas ele tinha uma casa de veraneio lá. Ele ficava bastante lá. E eu fui lá bater na porta da casa dele. Falei, o Carlinhos falou pra mim que você mexe com essas coisas de bolsa. Tô tentando aprender assim, assim, assado. Falei, o Carlinhos que falou? Então eu mexo sim. Eu posso ensinar. Eu cobro R$8.000 e eu te ensino. R$8.000? R$8.000. Mas não é R$8.000 hoje. Não é R$8.000 de hoje. R$8.000 de hoje, naquela época, vamos ver, seria como se fosse hoje uns, sei lá, 25, 22. Eu coloco, olhando assim mais ou menos pelo salário mínimo, o que era. Mais ou menos isso. Falei, tudo bem. Tudo certo. Porque assim, se você vai ver um carro e o carro é muito caro, você não vai chegar no dono e vai falar, não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Você falou, tá bom. Beleza. Achei que era mais barato, beleza, obrigado. Olha, eu vou ver, eu vou pensar. Eu falei pra ele, não falei que ia pensar, eu falei que eu vou reunir o dinheiro. Você falou pra ele? Falei, vou reunir o dinheiro. Ele sabia da minha situação, porque é cidade pequena, não adianta esconder, né? E falei, eu vou reunir o dinheiro e vou voltar aqui. Só que aí eu saí de lá e eu desabei. Falei, caramba. Todo mundo que eu pago curso, coisas, não funciona pra mim. O pessoal fala que é porque você tem pouco dinheiro. Pra mim não faz muito sentido isso. Mas eu tento em sala ao vivo, seguir o cara que é o analista da não sei das quantas e dá errado. E agora a única pessoa que eu achei que às vezes pudesse realmente me ajudar, que é uma pessoa do convívio ali, que você sabe que tem uma condição boa, agora me coloca R$8.000. Aí eu fui embora pra casa, fui chorando. Foi chorando mesmo? Fui chorando. Mas sabe o que é assim? Foi uma coisa... Só que sabe aqueles momentos que ficam na sua cabeça? Porque eu saí de lá chorando, mas no meio do caminho eu já não estava mais chorando. Porque já foi me dando um negócio diferente, assim, eu pedi para Deus para dar certo. Pedia para Deus? Pedia. Nossa, me pedia muito, porque o sentimento de você dever
você acorda com cobrança e você vai dormir com cobrança e a cobrança durante o dia e as pessoas te jogam lá embaixo. Então falavam coisas horríveis para mim, falavam coisas horríveis para minha esposa, humilhavam a gente. Às vezes falavam para irmãos, e falavam para mãe e todo mundo sofria. Então, e você sentia que você era o causador. E sentia não. Você via que você era o causador de toda aquela dor. E aí eu pedia muito para Deus para dar certo. Só que no caminho eu fui pensando, falei, nossa, meu Deus, mas e aí? Eu pedi, e agora? Será que não é por esse caminho, essas coisas? Depois eu fiquei pensando assim, falei, caramba, se eu tô comprando o curso dos outros, que eu nunca vi na vida, pago caro, por que eu não vou dar chance para esse aqui? Você quer saber de uma coisa? Eu vou fazer esse curso. Quando eu cheguei em casa, eu já estava decidido a fazer esse curso. Aí o que eu fiz? Tudo aquilo que tinha me sobrado, eu vendi. Móveis, computadores. Eu tinha o meu computador para operar, porque a gente precisa de computador para operar. Eu fiquei sem naquela época. Depois eu fui comprar um notebook da Compaq, que ele é uma história separada. E fui vendendo as coisas, bicicleta. Sua esposa junto já? Sua namorada, no caso, morando junto, já. vindo todo esse perrengue aí? Vendo todo esse perrengue. Aí você estava contando, desculpa de cortar, aí você falou assim que vendeu começou a vender as coisas, vendeu todos os seus móveis, tudo tudo aquilo que tinha me sobrado, por exemplo, móveis do escritório, 2 computadores e bicicleta, pouquinha coisa que tinha me sobrado, eu vendi. Só que não deu dinheiro. E aí eu fui trabalhar. E trabalhar no quê? Qualquer coisa que me chamasse eu ia. Nunca nada desonesto, mas eu ia carregar e descarregar caminhão, ia ensacar areia, eu ia mexer em telhado, trocar telhado dos outros. Desse tamanhozão? Desse tamanhozão. Nossa, não tô falando de peso, não, falo de altura. De peso também. Você também era pesado? Já era pesado na época? Já era. Você não era alto. Tão pesado, mas eu já era gordo. Já. E eu quebrei muita telha. Eu lembro uma vez eu subi para arrumar um telhado, que tava com as telhas quebradas, eu subi, quebrei mais telha ainda, o cara me xingou, não me pagou, ainda saiu, ainda falei, nossa, olha que vida. Fui, ainda passei vergonha, fui humilhado e não ganhei o dinheiro. Eu sempre fui uma pessoa que metia a cara nas coisas. Você fala assim, você não quer vir aqui para você consertar esse avião? Eu falo, vamos embora. E fiz isso em tudo na minha vida. Por exemplo, fui trabalhar uma vez... Você nunca teve medo, não, de... Você é meio aventureiro? Isso não é ser aventureiro. Isso chama-se necessidade. Necessidade. Não, porque tem gente que tem necessidade e não desenvolve, não. Mas é que, sabe, tá esperando vir de algum lugar. Se você vê um filho seu, que você ama, sua esposa, precisando de alguma coisa e chamaram você para pintar uma parede lá, você nunca pintou na vida? Pinta. Então, eu lembro, me chamaram para ir... Uma vez para trabalhar de manobrista, perguntaram assim, você sabe dirigir carro automático? Eu falei, claro que eu sei. Nunca tinha, acho que nem passado na frente de um carro automático na vida. Entrei na internet, falei, como dirigir carro automático? Sério? Aí eu vi que tinha que colocar, não tinha o D, tinha o B. Fui olhando lá e peguei, e cheguei, um dos primeiros carros que eu peguei era o automático, e fui, coloquei lá e deu certo. E você conseguia juntar o dinheiro? Você é um cara disciplinado nesse sentido, você foi? Eu não sou um cara disciplinado, nunca fui, mas quando eu coloco uma coisa, um objetivo na minha cabeça, assim, que eu fico fixado com uma coisa só, aí eu consigo. Então você foi juntando. Aí eu fui juntando, mas eu ia fazendo todo esse tipo de trabalho, então carregar e descarregar caminhão, qualquer coisa que me chamasse, era R$40 num dia, era 80 no outro, aí eu ajudava no comércio, às vezes, o pessoal ia... fazer tipo, dia de domingo, que era mais no almoço, que era mais puxado, eu ia lá ajudar e ganhava às vezes R$40, R$60. E é isso que eu fui pegando, fui juntando, até juntar os 8 mil. Você juntou os 8 mil e foi lá no rapaz. Como é que ele chama? Pode falar o nome dele? Acho melhor não falar. Não. É melhor não falar, não, porque ele não gosta ele não gosta de Ibope. Não. Tá bom. Mas você foi lá, você foi na casa dele e aí ele assustou? Aí ele assustou. Eu vi que ele ficou com a cara esquisita. Falei, vixe. Não, tá bom, então você vem aqui na segunda, terça-feira, para voltar 2 dias depois, e a gente começa. E beleza, peguei e saí de lá, comprei já tinha comprado um notebook, eu lembro que eu paguei R$50. Deve ser bom demais. Era muito bom esse notebook. E assim, sabe o que é o pior? Ele era ruim, mas ele não era horrível. E eu ainda fui e derrubei uma água em cima dele. Aí ele começou a desligar.
Então, assim, você ligava ele ficava 50 minutos ligado, por exemplo. Aí a segunda, ele desligava. Aí na segunda vez ele ficava 40, porque ele já estava quente. Ele ia descendo. Aí você tinha que ficar marcando o tempo, porque se você fosse estudar e ele desligasse antes de você reiniciar, você perdia o que você estava fazendo muitas vezes. Senhora. Aí eu fiquei com essa porcaria aí, e eu peguei essa porcaria e fui lá na casa dele. Aí a gente começou o curso. Depois eu vim a saber que ele nunca, na vida dele, quis me ensinar. Por isso que ele te cobrou 8 mil. Na verdade, ele falou, o cara tá lascado. Qual que é um preço absurdo que eu posso jogar e ele não vai ter? Eu acho que ele não jogou 10 porque era número redondo e ficar esquisito. Aí jogou 8. E tanto que a esposa dele falou, olha, agora você arrumou pra sua cabeça. A esposa dele falou? Falou, agora você arrumou pra sua cabeça, senão eu deveria ter pego. Ele falou, agora eu tô com outra coisa. Ele falou, mas eu dei minha palavra. Eu nunca achei que ele ia ter o dinheiro. Mas ele falou, não, eu vou tentar. Se não der certo, eu devolvo e pronto. Aí a gente começou o curso. Aí que eu tive a minha surpresa de saber que ele era broker. Então, o que é broker? Ele era broker? Ele era broker. Broker, o que é broker? O pessoal que não entende sabe. O broker, ele é um trader institucional. Ele é como se fosse o trader do banco. Trabalha para o banco, faz... Ele trabalha servindo os clientes do banco e algumas vezes trabalha no dinheiro do próprio banco. Então ele faz operações para ou entregar posições. Então, por exemplo, ele vai entregar uma posição para um cliente, que o ativo está num preço X, ele quer um preço mais barato. Então ele vai operar para gerar caixa para fazer descer aquele preço. Ou tem outras coisas que eles fazem também, tanto para a parte de banco quanto para a parte de cliente. Então ele era um trader de instituição. Institucional. Quando eu vi ele operando, e olha que interessante, eu já tinha pago ele, eu não tinha visto uma operação dele. Aí eu comecei a ver ele operando e ele falou, o que você faz? Eu falei, eu faço isso, eu busco tantos pontos. Por exemplo, eu lembro que uma coisa que eu fazia muito era micro-rompimentos. São umas estruturas de 1 minuto. É interessante, por exemplo, principalmente quando não tem muita liquidez na parte da tarde. E eu operava esses micro-rompimentos que dava certo, muitas vezes, e falando para ele, ele falou, isso que você está fazendo não é mercado financeiro. Porque tudo que eu fazia era operações curtíssimas, que é o famoso scalp. Por isso que você tem a giriza do scalper? Eu não digo, eu não falo mal, entendeu? É que eu falo que para mim foi ruim. Não é que o scalp é ruim, para mim é ruim. Para mim foi ruim. Outra coisa que eu falo também. Eu sou um derrotado em tudo aquilo que eu tentei e não deu certo. Então eu tentei scalper, não deu certo. Entendi. Eu não digo porque eu tentei tape reading. Eu vi lá umas 2 aulas sobre... lá deixou tonto. Eu não consegui entender aquilo lá. Aí falaram para mim de um tal de Renko, que é um negócio que tem regra de coloração. Eu falei, eu sou daltônico. Como que eu vou mexer com cor? Eu falei, agora ficou bom. Tem até aluno que manda exercício para mim e o cara coloca tipo um verde ou um amarelo. Eu sou daltônico. Ele coloca tipo um verde e amarelo de um tom muito parecido. Eu falo, eu não sei se isso é positivo, se é negativo, não tô entendendo nada. Você muda esse gráfico aí pra você mandar. Coloca aí um branco e preto ou um azul e vermelho. Mas o seu daltonismo não é de enxergar o vermelho e o verde, assim, mais ou menos. Você enxerga a cor. Eu enxergo vermelho menos e verde. Coisas. Vermelho e verde. Entendeu? Mas e aí, você viu ele operar, se assustou ou não? Eu assustei. Não, mas como que era a sala dele? Só pra entender. Tinha televisão? Como é que era os monitor? Era tranquilo? Nem foi no escritório dele, não, essa primeira vez. Não, tava na área da casa dele, numa mesa, assim. Mas então era notebook? Eu tava no meu notebook e ele tava no dele. Depois, outras aulas, a gente teve dentro do escritório dele. Mas isso era uma sala normal mesmo, assim, na área externa da casa. Eu queria ver como que ele trabalha um broker com os monitor, não é daquele jeito que a gente imagina, não. Sim. Ele tem lá no escritório dele, ele tinha na época, eu acho que era 6 ou 8 monitores. E depois ele foi trocando também, foi modernizando. Antes eram muitos monitores pequenos. Então, por exemplo, o cara tinha 12 monitores de 15 polegadas, 14 polegadas. Também não tinha outros recursos, né? Já era muita coisa, né? Já era muita coisa. Aí depois, conforme foi evoluindo, o que a gente faz hoje? Hoje eu tenho, por exemplo, uma tela de 55 que eu chego a colocar 6 ativos nela. Então são 6 gráficos lá. Seria o que teriam 6 telas pequenas. Então é modernização. Aí a primeira aula, como é que foi? Você sentou do lado dele ali, abriu sua Ferrari de notebook, que de certo era bom, né? E aí, como que foi ali? Aí eu vi, ele perguntou o que eu fazia. Você falou. E eu vi, e ele falou, isso aqui que você está fazendo não funciona. Aí ele pegou e me mostrou o que ele fazia, que ele operava alvos longos,
que ele tinha um número muito reduzido de operações. Então, eu chegava em dia de fazer 50 operações, 70 operações. Aí as pessoas me perguntam, nossa, mas você perdeu muito dinheiro? Não. Você não tinha também, né? Não tinha. Então, por exemplo, assim, eu acho que o máximo dinheiro que eu perdi nessa época, não sei se foi 600, 800 reais. Num dia. Num dia, numa operação. Uhum. Aí você fala, nossa, mas tem gente que perde 100 mil, 200 mil, 1 milhão. Tem mesmo? Tem. Nossa. Tem muitos casos, muitos casos. Eu falei, mas eu não tinha 1 milhão para perder. Eu acho que a pessoa tem que ser muito afortunada para ter 1 milhão para perder. E tem que ser muito ruim para operar, para perder 1 milhão. Mas não é questão de ser bom ou ser ruim. Você sabe o que é, Marcelo? A gente não pode colocar dinheiro naquilo que a gente não conhece. É verdade. E tem gente que chegou agora, por exemplo, o cara vê sua empresa. O cara vai lá e quer montar uma igual, acha que é fácil. Pode ter o dinheiro que for, né? Acaba enterrando, né? Não adianta acabar enterrando, porque se você não tem o dinheiro, ele é ferramenta. Mas ele é, vamos dizer, 50%. Os outros 50% são o seu conhecimento. Ele foi falar para mim dos alvos longos, ele falou para mim que os alvos curtos não davam certo, que era um número reduzido de operações por dia. Número reduzido de operações. Isso, que era um número reduzido de operações por dia. Quando eu vi a forma que ele operava, naquela hora, não por ele ser broker, tá? Porque para mim eu acho que existe profissional bom e ruim em qualquer área. Inclusive broker, conheço vários. Mas quando eu vi ele falando dos alvos longos, do número reduzido de operações, aquilo já abriu minha cabeça. Ficou claro para mim ali, então era por isso que não dava certo. Porque aquilo que eu fazia era muito simples. Você acertava 30 operações, errava uma, comia o lucro de tudo. Era isso? Exatamente. Você operava segunda, terça, quarta, quinta, você ganhava dinheiro todos os dias. Na sexta-feira você tomava um stop, pronto, você perdeu todo o seu dinheiro. E ainda ficou negativo ainda. Falei, mas que negócio que é esse que você trabalha um mês inteiro e um dia você perde tudo? Além de você perder seu dinheiro, você me perdeu um mês de trabalho. Eu falei, mas quem que trabalha desse jeito? O correto seria o inverso, né? Perder todos e quando ganhar um, ganha tudo para trás, né? Tinha que ser o inverso, né? Por isso que na hora que ele mostrou a forma que ele operava para mim, aí eu falei, pronto, agora sim. Agora eu tenho certeza que vai dar certo. Ô, Júnior, até então, para mim não perder, que tudo isso eu tinha vontade de saber de você. Nesse período aí, você só conhecia o índice? Ou você operava dólar também? Eu conhecia o dólar, tentava fazer algumas coisas, mas 99% das operações era mini índice. Índice. Então, no Forex, não? Nada. Eu Então, nem sabia direito o que era Forex. Aí, quando ele falou múltiplos ativos, você já viu que tinha uma outra... um outro mercado, assim, outros produtos a mais que você nem conhecia. Você falou, vou ter que aprender também. Igual você faz com seus alunos. Você fala, não adianta você falar que você não gosta de Forex. Se você quiser dar bem, você tem que trabalhar múltiplos ativos, né? Você fala isso, né? Ele falou isso pra mim. Mas quando ele, na verdade, a gente tava conversando, a gente não tinha nem chegado nessa parte ainda de ativos. Depois que ele foi falar, mas aonde você estava operando? Aí eu falei, no mini índice. Ele falou, não, tá. Não, mas e os outros ativos? Eu falei, às vezes eu faço algumas operações no dólar. Ele falou, não, mas e o resto? Eu falei, não tem resto. Aí eu falei, mas você não operações? Eu falei, não. E naquela época, poucas pessoas faziam day trade em ações. Quase nenhuma, porque era muito caro. A corretagem? Não, é porque você precisava de mais margem, entendeu? Hoje você não tinha tanta alavancagem assim. É o que eu achava, né? E para mim, na época, era alto. Aí ele falou, não, tem outros mercados que você tem que operar. Você tem o Forex, que é um mercado de troca de moedas. As ações você precisa operar, porque as ações têm características muito boas. E foi ele que falou a frase para mim. O trader de um ativo só, ele vai passar fome. Um trader de múltiplos ativos nunca passa fome. Nada tá bom o tempo todo. E nada tá ruim o tempo todo. Só que quando você opera um ativo só, por mais que ele fique bom 90% do tempo, 10% do tempo você vai se lascar. Porque ele não vai funcionar. Então imagina que você precisa... Você está operando mini índice e está 8 meses positivo. E de repente ele entra num ciclo difícil. Muitas pessoas destroem o capital em 1, 2, 3 semanas de ciclo instável, que é quando o mercado fica ruim. Quando você opera múltiplos ativos, você é imune a isso. Porque
você está operando ativos, tá? Múltiplos ativos. Sempre tem um ativo ruim e sempre tem um ativo bom. Sempre tem um ativo mais fácil, sempre tem um ativo mais difícil. E isso muda, porque o mercado financeiro ele tem ciclos. Então, eu tenho ciclos que o mini índice está muito bom, ele está dando lá 1.600 pontos. E tem ciclo que, se eu quiser pegar 700 nele, eu não consigo. E eu tenho ciclos que o Forex está liso, está muito bom de operar, está muito fácil de analisar. Eu tenho ciclo que Forex você não precisa nem abrir. E as ações é a mesma coisa. Eu tenho ações que estão ótimas e, de repente, não tenho ação para operar quase. Então quer dizer que você não fica sem operar. Toda hora você está posicionado, você está operando, mas por conta dos múltiplos ativos. Exatamente. Agora, tira os múltiplos ativos e pega apenas um. Por mais que ele esteja muito bom, e não é o que está acontecendo nos últimos anos, hoje que a gente acho que uns 2 anos atrás, a gente teve uns 5 meses de estabilidade no mini índice e mais de meio ano de instabilidade. Na pandemia, naquela época lá, não? Não, na pandemia até que ficou interessante, mas foi agora, faz uns 2 anos atrás. Não estou falando daquele 2020, o ruindão da pandemia. E o que ele estava falando mesmo? E aí, para mim não deixar você, eu vou te segurando aqui. Aí você estava falando que eu quero voltar lá para você junto com o rapaz lá operando. Aí como que foi a paciência dele? Primeira aula ele falou dos múltiplos ativos, que você tinha que aprender um pouco de cada. Então, eu tive uma dificuldade muito grande de aprender com ele. Porque, primeiro, que ele não era professor. Um primeiro ponto. A pessoa ela pode saber o que for. Se ela não souber ensinar, Se ela não souber ensinar, todo mundo acho que deve ter passado na escola, na faculdade, um professor que era extremamente inteligente, que sabia de tudo, mas não sabia ensinar. E às vezes um professor no lugar que sabia 10% dele conseguia ensinar muito melhor. E ele não tinha paciência nenhuma. E também não tinha vontade de ensinar. Então, uma pessoa sem paciência, perdendo um tempo valioso com uma pessoa com dinheiro que para ela não é nada, é muito difícil. Então ele me chamava, eu errava, eu era burro. Chamava de burro? Chamava de burro, de ignorante, falava, mas de novo, Serrano, a gente já conversou isso aqui. Você é muito burro. Você não dá para isso aqui, não. E toda hora ele falava que ia devolver o meu dinheiro. Não, pega seu dinheiro e vai embora. Pega seu dinheiro e vai embora. E eu falava, caramba, mas se ele devolver meu dinheiro, o que eu vou fazer? Oi, o que é 8 mil reais? O que eu pago com 8 mil reais? Nada. Não pago ninguém. Continuo sendo eu mesmo, com 8 mil ou sem 8 mil. Agora, eu preciso que isso aqui dê certo. E aí eu fui desenvolvendo com ele. Quanto tempo você estudava? Ele te passava exercício? Não, Júnior? Ele passava as coisas que eu tinha que fazer. Não muito como exercício, não é igual um curso meu. Isso que eu tô muito falando, mais aberto. Seus cursos, muito mais aberto, entendeu? Então, não passava número, não passava forma. Ele passava, às vezes, os conceitos e eu tinha que estudar em cima daquilo que ele falou. Só que, assim, ele não tinha muito boa vontade. Eu achava na época. Porque, por exemplo, assim, ele marcava hoje a gente vai estudar. Tá bom. Aí eu chegava lá, ele não me recebia. Entende? Eu até hoje não, né? Depois, quando eu terminei, eu comecei a enxergar as coisas como elas realmente eram. Mas naquela época, a visão que eu tinha era que ele simplesmente... às vezes eu ficava lá horas sentado, lá esperando, para ele chegar no final e falar, hoje não vai dar. Acontecia isso? Acontecia muitas vezes mesmo. Você ficou nesse período quanto tempo com ele, aprendendo com ele? De curso foi 6 meses. 6 meses? Foi 6 meses. E eu te digo para você, geralmente uma vez por semana. Só que às vezes semana não ia nenhuma vez. Não me recebia. E... Excluiu e te digo para você, o que você... Agora eu tô tentando lembrar o que falar. TDAH, né? Também, Mas, agora lembrei. Dentro desses 6 meses de curso, foram muito pior do que os outros. Foi pior do que falir, foi pior do que ficar devendo. Os 6 meses de curso foram, para mim, o ponto mais baixo da minha vida. Mesmo, porque foi muito difícil, muito difícil. Você querer aprender alguma coisa, você tentando se desenvolver, é muito difícil. Eu tenho que lidar com TDAH, que eu tenho, com dificuldade de aprendizado, e é uma pessoa que não tinha paciência. Hoje eu entendo. Na verdade, hoje e tanto na época. Eu comecei a chegar perto do final do curso e ele foi mudando comigo. Aí, por exemplo, ele começou a pedir: o que você acha de tal coisa? O que você acha dessa análise? O que você acha desse ativo? Pedi minha opinião. Ele foi mudando a forma de me ver.
Quando o curso terminou, eu já tinha mudado a forma de ver ele também. Primeiro, porque eu não era mais aluno dele. Eu já era um colega. Já, vocês conseguiram ter um vínculo assim de amizade. Foi e também, querendo ou não, ele acabou me ensinando tudo aquilo que é importante no mercado financeiro, que é a paciência, a resiliência, a persistência, que é você não deixar se abalar. Muitas vezes, em outras coisas que eu tentei fazer, eu ia, começava, quando ficava difícil, eu desistia. Eu deixava. Eu não insistia, não persistia. Quantas vezes acontece alguma coisa, pode ser pequena, pode ser grande, e acaba tirando a gente do caminho que a gente realmente quer. Ou a gente cansa, simplesmente. E ele me ensinou que eu não posso cansar das coisas que eu quero. Eu não posso cansar de me desenvolver. E isso tudo eu aprendi passando por essas coisas. Quando foi chegando no final do curso, a gente já se via de maneira diferente. Aí eu peguei, terminei o curso e fui operar. E não deu certo. Você terminou com... Não, peraí, como é que é? Você terminou o curso com ele? Terminei o curso, deu 6 meses de curso e fui operar. E aí, não deu certo? Não deu certo. O que aconteceu? Eu tinha muito pouco dinheiro. Mas muito pouco por causa dinheiro. de dinheiro. Não, mas não era esse o problema. Ele podia entrar mais de uma vez por dia. Ele entrava 2, entrava 3. E eu entrava igual. E ele entrava, às vezes, com stop maior, podendo lá arriscar mais dinheiro. E eu entrava igual. Tudo aquilo que ele fez, eu fazia. Só que não funcionava. Porque seu recurso era outro. Por exemplo, ele ia 1, ia 2, ia 3. Eu ia 1, ia 2, acabou a festa, acabou o dinheiro. Falei, pronto, e agora? Falei, não, mas peraí. Não, sabe o que eu vou fazer? Eu vou, ao invés de entrar 3 vezes, 2 vezes, eu vou entrar uma vez só. Ao invés de entrar com stop maior, eu vou entrar com stop menor. Vou tentar colocar o mínimo possível. Então, de tudo aquilo que eu faço, de tudo aquilo que eu opero, tudo aquilo que eu sei, a parte de gerenciamento fui eu que desenvolvi, eu que mexi. Você adequou o resto a é sua tudo realidade, é isso? Exatamente. Porque não dá para você acompanhar uma pessoa que basicamente tem dinheiro ilimitado. Mas eu percebia que era coisa de detalhe. Porque, por exemplo, assim, dava uma operação, dava 2 e eu acabava o meu dinheiro. Só que aí na terceira vinha e pagava muito mais. E eu comecei a pensar, mas o problema não pode estar no dinheiro. O problema não pode estar no dinheiro. Porque se eu tiver que ter o mesmo capital que ele para operar, esse curso aqui não adiantou de nada para mim. Quantos anos eu ia demorar para juntar? O que eu ia fazer mais? Aí eu peguei e modifiquei o gerenciamento. Você sofisticou o negócio? Não é que eu sofistiquei. Para você olhar para dependendo do lado que você olha, eu posso ter estragado, eu posso ter simplificado. Eu, na verdade, é que nem você falou, eu adequei para a realidade naquele momento. E olha que interessante. Hoje eu estou com 12 anos de mercado e eu nunca mudei. Eu nunca mudei. E o mercado mudou muito de lá para cá e muda, né? Mudou, mas aquele gerenciamento nunca vai ser bom para quem é CPF. Ele nunca vai ser bom. Ele nunca vai ser bom porque ele te deixa, no final de um mês, ele te deixa muito perto, ele deixa com uma lucratividade muito baixa. Só que ele deixa com uma variação do seu ganho baixa também. E eu prefiro ter lucros mais altos e uma variação mais alta também. Por isso, para mim, faz mais sentido. E pode falar. E quando que você viu que aí você ficou um mês lá, né? Quando que você viu quando você começou a mudar essa não é a técnica, né? Falar. Você foi adequando aí, né? Adequar a sua realidade, que você começou a falar, nossa, tá dando certo. Esse negócio tá acontecendo. Você já estava operando quantos ativos aí? Ainda estava só no mini índice, não? Não, eu já comecei sempre em múltiplos ativos. Ah, é? Só que assim, eu operava uma ação. A ação que eu operava era uma ação barata. Eu não podia escolher as melhores ações. Nesse período o dinheiro vinha de onde, João? Você estava trabalhando ainda, né? Eu nunca parei de trabalhar enquanto eu estava estudando. E enquanto eu comecei a operar, eu continuei trabalhando. Certo, você estava trabalhando ainda. Então aí quando que você começou a falar assim, esse negócio vai dar... Deu essa ajeitada e falou assim, esse negócio vai dar certo. Quando que você viu isso? Nesse primeiro mês que eu tentei e não deu certo, eu fiz a modificação. Depois que eu modifiquei, eu já comecei a ganhar dinheiro. Só que você ganha pouco. Você tinha pouco, né?
Você tinha pouco, você ganha pouco. Só que é muito interessante. A gente sempre, principalmente quem vem do scalp, a gente tem um negócio assim que tá funcionando, mas tá funcionando até quando? Tá funcionando agora. E amanhã? E semana que vem? No começo, todo mundo fica um pouco de dúvida. Então, eu continuei trabalhando normal. Não era emprego nem nada. Eu continuava fazendo os bicos. Quebrando a teia dos outros. Não quebrava mais telha, mas descarregava muito caminhão nessa época. Fumegava pallet, essas coisas. Descarregava e carregava caminhão de Ceasa. Que ia pro Ceasa, no caso. E aí eu peguei e fui modificando. Comecei a operar e o dinheiro começou a vir. Eu continuei ainda. Um mês, ganhei um pouco. Segundo mês, eu já ganhei mais. O que ganhou mais pra realidade sua na época? Tipo assim, você fazia seus bicos pra ganhar quanto ali? Um salário? Não. Não, porque o bico, por mais que você faça alguma coisa e te pague bem, eu vou pegar uma festa pra fazer um garçom, mas você não tem todo dia. Então, assim, pra mim, o que ficou... Pra falar, faz muitos anos já, mas uma coisa que me marcou muito com valores. Uns 3 meses, se eu não me engano, depois, e foram me chamar. Foram me chamar assim, era perto da hora do almoço. Eu já tinha terminado as minhas operações. Vamos lá, pra você ajudar a descarregar um caminhão ali e lonar um caminhão. Eu falei, não vou. Ela falou, mas por que você não vai? Eu falei, não vou não. Acho que eu não vou mais não. Ela falou, mas como você não vai mais? Eu falei, eu acho que vou arrumar outra coisa. Eu falei, mas por que você não foi? Simples. Porque eu ganhava 80, 60 reais para ficar às vezes 6, 8 horas subindo, descendo de caminhão, levando saca, essas coisas, lonando. Colocando a lona, né? Porque eu não sei dar nó, essas coisas. Alguém vai falar, alguém da antiga ainda vai falar que eu nunca lonei caminhão. E eu ganhava 60 reais, 80 reais. Naquele dia eu tinha ganhado 400. Aí eu falo pra você assim, se eu for, esse dinheiro, 80 reais pra mim, não vai fazer diferença nenhuma. E eu ainda corro o risco de machucar, de ficar doente, de esforçar, essas coisas. Já, né? E eu falei que eu acho que não vou mais. Desde então, eu só vivo do mercado financeiro. E cada vez eu consegui ganhando mais, conseguindo trabalhar mais, nunca focando no dinheiro, nunca focando nem em assertividade, sempre focando em fazer um bom trabalho, fazer uma boa análise, fazer boas operações e fazer principalmente bons negócios. Uma coisa que poucas pessoas percebem na hora que estão começando a conhecer o mercado financeiro, é que o mercado financeiro são negócios. Então, eu posso comprar e vender qualquer coisa. Se eu compro por 10 e vendo por 9, não vai dar certo. Eu tenho que ganhar na compra e na venda. Eu tenho que fazer bons negócios. O que é um bom negócio? Pode ser eu comprar por 10 e vender por 12. Só que a hora que a gente está no scalp, ali, que a gente está fazendo aquele monte de operação curta, a gente não presta atenção nisso. A gente não presta atenção que eu estou entrando numa operação para buscar 100 pontos, mas para perder 1000. É mau negócio. É um péssimo negócio. Se eu falar para você assim, pega seu celular aí, vamos fazer uma aposta comigo. Se você ganhar, eu te dou 100 reais. Se você perder, você perde seu celular. Você vai falar, mas que aposta é essa? O que eu tenho a ganhar com isso? Eu só tenho a perder. Se eu ganhar, eu ganho uma coisa que para mim não vale o que eu estou arriscando. E se eu perder, eu perco uma coisa que vale muito mais? São maus negócios. Entendi. E a gente não sabe disso quando a gente está começando. Você enxergou isso aí quando, Júnior? Já de começo ou não? Quando eu vi ele operando com os alvos longos. Antes disso, eu nunca percebi. Eu não achava que o mercado financeiro, você comprava e vendia, mas eu não pensava nisso como um comércio. Só que você consegue explicar o mercado financeiro para um comerciante, para um feirante, para um dono de mercadinho. Quem trabalha entende, né? Muito mais fácil do que você consegue, às vezes, para uma pessoa que é formada em economia. Ele não entende do negócio, ele não entende o que é comprar e vender, ele não entende o que é lucro, ele não entende o que é margem, ele não entende o que é relação risco-retorno. Ele não entende o que é relação risco-retorno. E quando que você viu que você já estava assim, afiado na análise? Que eu sei que fez a diferença, que você falou agora eu não estava preocupado no dinheiro, estava preocupado em fazer bons negócios e estava fazendo uma análise bem feita. Você já estava, nessa época, já estava afiadinho já para isso? Já.
Já. Eu não digo assim que eu sempre fui bom, porque existem períodos bons e períodos ruins. Quando você opera alvos longos, você primeiro não perde dinheiro. Se você perder, é um valor muito pequeno. Diferente do scalp, você arrisca muito. Então, você já não tem aquele medo de perder mais. Então, isso já tira um peso muito grande das suas costas. Qual que era a pergunta antes do longo mesmo? O que eu tinha falado? Não, quando que você viu da análise, que você já estava afiado. Tá. Entendi, é verdade. Então, quando a gente opera alvos longos, você trabalha com uma relação risco-retorno tão boa que você arrisca tão pouco que você sabe que você não vai perder. Por quê? Porque se você opera, você perde na segunda, perde na terça, perde na quarta, perde na quinta. E na sexta-feira você tem um gain, você pagou todos esses stops e ainda pagou mais os stops da semana seguinte. Então você já tem uma tranquilidade muito grande. Muito grande. Isso, você já acaba não se preocupando tanto com a análise. De fazer uma análise assim perfeita. Eu não posso errar. Então, eu nunca tive esse pensamento assim, nossa, eu sou muito bom. O meu pensamento sempre foi assim, essa técnica é uma técnica muito boa. Eu não coloco para mim assim, que eu sou um mestre supremo. Não. É que a técnica é muito boa. Então, é uma técnica que faz sentido, é lógica. Faz sentido. É lógico você não arriscar um salário do mês por causa do dinheiro de um dia. É lógico você não arriscar o seu mês inteiro de trabalho por causa de um negócio ruim. Todo mundo ganha e perde. Então, por exemplo, vamos dizer que você é um corretor de imóveis. Na segunda, você vai mostrar um apartamento com um cliente, o cliente não gosta, você gastou gasolina. Na terça, você vai mostrar para outro, também não gosta. Na quarta, você paga uma plataforma para fazer a propaganda. Você vai indo, às vezes, aí no final do mês você vende um imóvel, recupera. Você pagou todos esses gastos e ainda pagou os gastos seguintes. Então, é um negócio que faz sentido. Se fosse o contrário, se você vender um apartamento hoje, você ganha 100 mil. Se você não vender, você perde 500, ninguém seria corretor de imóveis. O mercado financeiro funciona da forma que a gente opera por causa disso. A gente faz um negócio que todo mundo faz. Que você tem na sua empresa. Às vezes tem na sua empresa um dia que está faturando muito bem, mas teve um dia que deu um problema numa máquina, alguma coisa, naquele dia você perdeu dinheiro. Mas perdeu quanto? Perdeu tudo? Não. Você simplesmente, no outro dia que você ganhou, você já recuperou. Eu entendo isso aí. Quando eu conheci você, Júnior, sabe como que foi, cara? É até bom falar, que eu acho que eu nunca nem comentei com você. Foi naquele desafio que você fez de R$200 virar R$20 mil. Apareceu aquele primeiro. Tem ainda no seu vídeo? Você tem? Sei lá. No meu canal? Tem, né? Tem. É um desafio. Foi um dos primeiros vídeos que você postou ou não? Não. Já postado bastante vídeo. Esse deve fazer uns 6 anos isso aí, né? 5 anos que você postou? Uns 4 anos e meio, 5 anos. Por aí, né? Eu vi isso aí, eu achei interessante isso aí, que eu nunca tinha visto até então, naquela época. A pessoa com um alvo lá em cima, um stop curtinho e levando com pouco contrato, fazendo bastante dinheiro. Falei, nossa, esse negócio aqui faz sentido. Só que eu conseguia ver que você sempre soube o que você estava fazendo. Ali já fazia, então, quer dizer que ali já fazia uns 8 anos que você trabalhava com o mercado, né? Por aí. Como que foi esse desafio de fazer R$200 virar 20 mil? Que eu lembro que no fim você deu uma choradinha lá. Você achou complicado? O que te fez fazer essa coisa assim? Não é que eu achei complicado. Primeiro que eu achei que as pessoas não iam ver. Eu tinha 200 seguidores. Eu fiz só para as pessoas que estavam ali. Eu não fiz para todo mundo ver. Eu não tinha milhares, eu não tinha nem 1.000, nem 500 seguidores. Era pouquinho. Pouquinhas pessoas me acompanhavam. Então, eu só fiz pra gente. E o objetivo desse 220 mil não é mostrar que eu sou fabuloso ou que eu sou um cara muito bom. É simplesmente mostrar que se você está operando da forma correta, com a relação risco-retorno correta, você consegue fazer muita coisa. Esse 220 mil, é bom que fique claro, uma pessoa que não tem dinheiro, uma pessoa que está necessitada desse dinheiro, nunca vai conseguir fazer. Não, é impossível aquilo ali. Impossível. A pessoa vai ficar tão nervosa que na hora que ela for subir o número de contratos, ela já vai destrambelhar tudo. E o objetivo foi mostrar como que era possível. Olha as coisas que a gente pode fazer no mercado com segurança. Operando com stop curtinho, um alvo lá na frente. Tanto que tem stop lá no meio.
Só que você vê, você está ganhando, ganhando, ganhando. O dia que você toma stop, você perde um pouco. Você não destrói os outros dias. E no final, já tinha muita gente acompanhando, eu fiquei muito feliz. Pai, foi legal. Fiquei muito feliz, muito feliz bom. mesmo. Agora eu vou te fazer uma pergunta que eu sempre tive vontade de fazer, que eu falei, se eu encontrar esse rapaz um dia, eu quero saber, se você puder responder, você responde, se não puder não. Quanto que foi o que você mais ganhou num dia? Quanto eu mais ganhei num dia. É, o dia que você bateu o recorde, você falou, nossa, hoje, o dia que quando você fez mais dinheiro num dia. Eu não gosto de falar dia, porque o dia ele não conta muita coisa. Porque, por exemplo, a gente opera múltiplos ativos. Se você pega um dia que você bate a meta em todos os ativos, você tem ganho em todos os ativos, aquele dia você vai ganhar muito dinheiro. Só que às vezes 1, 2 dias depois, você já dá uma perdida. Porque às vezes você fica, às vezes, uma semana e meia, muito difícil. Às vezes instabiliza alguns ativos. Eu gosto de falar por mês. É por mês, não é nem semana, eu gosto que você não é semanal não que você fecha seus negócios. É por mês que você faz o balanço. É por mês, porque o que a gente faz é ser lucrativo a longo prazo. Hoje, num dia, tudo pode acontecer. Pode dar problema na plataforma, você pode errar sua análise, você pode errar a entrada, é para comprar, você vende, é para vender, você compra. Ou ainda, olha que interessante, você pode cometer um erro e ainda assim pode ganhar. Porque você não tem como saber 100% para onde o mercado está indo. Então, às vezes, você entra errado e o mercado vai a favor de você. Olha que interessante. Então, num dia, tudo pode acontecer. Mas o interessante é no longo prazo. Se eu falar para você assim, ó, uma coisa interessante. No dia que soltaram o Lula, eu ganhei 80 mil reais. Isso aconteceu isso que você? No dia que soltaram o Lula, eu ganhei 78, mais ou menos. Qual 80 ativo? mil reais. No mini índice. O índice. Só no mini índice. Quantos contratos você operava aí? Ah, eu nem lembro quanto foi. E foi uma operação assim, feita num dia. Foi uma operação de notícia. Tinha um monte de gente junto. Tava um grupo, gente por chamada e celular, viva voz, essas coisas. Todo mundo operando. Todo mundo fez dinheiro. Todo mundo fez dinheiro. Todo mundo que estava junto fez dinheiro. Teve gente que fez muito mais que eu. Teve gente que fez mais de $500 mil. Nossa. Aí você fala, nossa, que beleza, Aí eu queria por isso fazer que eles votaram isso. no Lula. Não, mas quando soltou, Então, eu sei. E- Mas o que é? O mercado subiu ou desceu aí? o mercado desceu. 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 Ah. Quando prenderam, o mercado subiu. Então, aí nesse dia, então não adianta. Uma notícia dessa, o mercado movimenta mesmo, né, João? Movimentou. Só que a gente sabia, a gente tava esperando ele sair. Tava todo mundo esperando. Mas até então, nessa espera, ele não tinha alguma instituição já vendendo, não? Tava subindo. Tava subindo. Porque o pessoal já tava esperando. As pessoas estavam se posicionando. Só que essas pessoas não estavam entrando realmente nessas operações. Geralmente as pessoas estavam colocando contratos. Então o que acontece? Se você olhava no book, estava cheio de contrato para cima. Porque a pessoa queria que o preço subisse e pegasse ela mais alto. Não entendi. Por isso que o preço foi caminhando. Eu acredito que seja isso. Aham. Eu acho que não existe, o Marcelo, a pessoa ser engenheiro de obra pronta. Depois que aconteceu, a gente pode falar muito do porquê que as coisas aconteceram. Geralmente, quando vai sair notícia, é assim. Se o resultado esperado é para baixo, antes sobe. Se o resultado esperado é para cima, antes desce. Que coisa, né, cara? Antes desce. Muita gente se posiciona e tem gente que entra ao contrário também, antes da notícia, esperando isso, para fazer reversão. Você entende? Só que quando a gente fala de mercado financeiro, a gente está falando de um negócio que é muito complexo. Complexo. E tem muitos fatores. Tem gente que pega um só e fala, não, foi por causa disso. Deixa eu te falar, quantos pontos você pegou nisso aí? Você não lembra, não? Não lembro. Eu Mas lembro. desceu com 78, desceu muito bonito, desceu com força. Muito tempo? Demorou, não? Rapidinho. Você Acho já... que foi rápido, já faz uns anos já, mas não foi. Não, eu falo assim, a descida, ela surfou bastante tempo, uma hora caindo? Não, foi muito mais rápido. Notícia é rápido. Aham. Notícia é rápido. Aí você fala pra mim, nossa, mas imagina o cara fazer 500 mil em um dia, em uma operação. Eu acredito que faz uma coisa dessa aí. Essa pessoa fechou o ano negativo. Que fez 500 mil. Olha que interessante. Quando a gente fala assim de valores de mercado financeiro, a gente fala de uma coisa que é muito abrangente. Primeiro, a gente está falando de renda variável. Quem trabalha com alvo longo, graças a Deus, ela varia do 0 a 0 para cima. E quem trabalha de outras formas, às vezes ela está em cima, às vezes ela está embaixo. Então, tem gente que está fazendo muito dinheiro em uma operação, em um dia, uma semana, em um mês, e no final do ano ela fecha negativo.
Você entende? Por conta dessa disparidade aí. Exatamente. Se eu falar de dia, o dia que eu mais ganhei dinheiro, acho que foi esse. Esse dia. Foi esse dia, o dia que eu mais ganhei dinheiro. Mais ganhei dinheiro em uma operação, porque isso foi mais do que a minha meta mensal. Hoje eu não tenho meta mensal desse valor. Olha que interessante. Que legal. Ô, Júnior, hoje você opera do mesmo jeito que você operava antigamente ou você já é um cara assim mais light, você já tem outros negócios? Como que é? Eu tenho outros negócios, mas a minha principal fonte de renda continua sendo o mercado financeiro, são as operações. E o que você opera hoje, a mão que você opera hoje é a mesma que você operava 1 ano e meio atrás, 2 anos, não? Não, ela está maior. Ah, tá maior. Então você ainda continua aumentando a mão? Eu continuo aumentando, mas mais lentamente, entendeu? Porque o que acontece? Existe um certo número que a gente consegue chegar e operar tranquilo. Depois que a gente passa de um certo número de contratos, a gente começa a ficar muito visível. Principalmente outros ativos, como ações. Não tem como você aumentar só a mão dos outros e deixar as ações baixas. Então, conforme você vai aumentando a complexidade. Então, por exemplo, até uns... Vamos colocar aí 60 contratos, dá para operar tranquilo. Conforme a gente vai subindo, a gente vai tendo necessidade de fazer coisas diferentes. Por exemplo, dividir entradas. Fazer médio? Não. Não é para fazer Não, porque médio. é mesmo lado. Só que você divide por contas diferentes. Então você faz por plataformas diferentes, corretoras diferentes. Mas é por causa dos caras, dos outros, dos robozinhos? O que é? São robôs e tem gente que tá a pessoa mesmo lá olhando. Eu quero entender isso aí. Me explica como que o cara vê a sua posição e ele vai te querer te estopar ali, a plataforma te estopar. Ele não vai querer me estopar. Ele não quer o meu stop. Ele quer entrar. Só que se eu estou entrando com muitos contratos, eu começo a entrar com bastante em certos pontos, ele quer desovar. Só que quando ele desova, a chance do preço ir contra aquilo que eu estou fazendo, se eu estou comprando, o preço cai, se eu estou vendendo, o preço sobe, é grande. Entendi. Ele está precisando fazer o quê? Entendi. Eu estou com um monte de contratos e eu preciso desovar. Quando eu começo a ver uma pessoa fazendo a entrada ou vejo um lote grande, por exemplo, nossa, entrou 100 entrou aqui, vamos colocar aqui, 20 lotes de ações. Seriam 2.000 ações. Nossa, entrou 2.000 ações aqui numa ação pequena. O cara coloca lá 6.000 ações contra, entendeu? Porque ele consegue pegar aquilo que eu estou entrando e ainda consegue pegar o que está solto, às vezes, no book ali. Aí isso o preço cai. Então, ele não quer o meu stop. Ele quer que o preço faça o contrário. Mas ele precisa da liquidez. Ele quer liquidar, na verdade. Exatamente. Quem que está dando a liquidez? O tonto que está entrando com tudo uma vez só. Entendi. Só que assim, quando a gente fala dessa parte, a gente já está falando de coisa assim que um trader profissional ele vai ter problema depois de 4 anos, 5 anos. Você entende? Mas 50 contratos, 60 contratos tem... no índice não é nada isso, é? Não, pode entrar tranquilo. Pode entrar tranquilo. Até 100 contratos, eu vi você falando uma vez, é assim, não? É que depende muito da hora, depende da época. Porque, por exemplo, eu posso falar, até 100 contratos dá para entrar. Depende de que horas. Você pega agora que a gente está tendo o EWZ e o mercado americano abrindo 11h30 da manhã, a gente às vezes tem uns períodos meio esquisitos ali no meio da manhã. Talvez o mercado fique meio leve. Como se fosse uma parte da tarde. Porque as pessoas estão esperando. E aí? Aí você entra de qualquer jeito. Entendi. Então, coisas que antes não existiam, agora existem. Então, a gente não é sempre que consegue entrar com 100 contratos tranquilo. Por isso que hoje eu falo 60, entendeu? Até uns 60 dá para você entrar tranquilo. Eu vou ser honesto, eu ainda dividiria. Mesmo que seja pela mesma conta. Eu faria pelo menos 3 entradas, mas com valores diferentes. Por exemplo, faria uma com 15... uma com 20, outra com 25, por exemplo. Valores diferentes. E em pontinhos ali diferentes, com alguns segundos de diferença. Ô, Júnior, fala um pouquinho do seu curso, cara, do que você ensina pro pessoal. Tudo que você passa no seu curso é o que você aprendeu.
Tudo que eu passo no meu curso é aquilo que eu aprendi, junto com o gerenciamento que foi eu que desenvolvi. Então, mas com o gerenciamento que você desenvolveu. Então, você também trouxe uma sofisticação para a sua necessidade, que na verdade é a maioria das pessoas também, né? Que CPF, né? Que você não vai trabalhar igual um Brugger, você acabou trazendo essa fineza para isso aí. E quanto tempo você acha que uma pessoa tem condição, fazendo o seu curso, ela tem condição de viver do mercado? Como que é a sua experiência com seus alunos? Me fala um pouco sobre os resultados dos seus alunos. Se você sabe falar em termos de porcentagem, o que você me fala disso? Tá, vamos lá. Em relação a tempo. Eu acredito que a pessoa que quer aprender o mercado financeiro, ela tem que colocar assim... Olha, eu vou tirar 1 ano para aprender. 1 ano para aprender. Uhum. Os meus alunos terminam o curso em média 6 meses. Tem alunos que terminam em 5 meses, 5 meses e meio. Tem alunos que chegam a passar de ano. Mas, em média, a maioria termina em 6 meses. Depois de 6 meses, que essa média, depois que ela termina o curso, ela vai para um período de adaptação, que a gente fala. Uhum. Que é o início da vida dela no mercado financeiro das contas reais. E geralmente varia de aluno para aluno. Uns ficam 3 meses, outros ficam 1 mês e meio, outros ficam 2 meses. Aí, a hora que ela começa a ficar positiva, todas as semanas, a gente entra na parte de planejamento, que é com o objetivo de fazer a pessoa largar o trabalho atual para viver do mercado financeiro. Nisso, a gente coloca 3 metas. A primeira meta é uma meta baixa ainda. A segunda meta que a gente vai atingir já é uma meta suficiente para a pessoa fazer essa transição. Porque é uma coisa muito interessante. É um problema que eu não tive, tá? Eu vi que muitos alunos meus tinham muita dificuldade de fazer essa transição. Porque essa transição ela tem que ser feita nem muito rápido e nem muito devagar. Você não pode aumentar os contratos muito rápido, senão você não vai ter feito dinheiro suficiente para aguentar aquelas operações. Uhum. E você não pode ir muito devagar também. Você fica estagnado. Uhum. E isso eu desenvolvi uma parte de gerenciamento que os alunos usam e é um gerenciamento que ele dura mais ou menos 1 ano. Mais ou menos 1 ano. O que eu vejo é que as pessoas conseguem fazer essa transição em torno ali de 4 meses, mais ou menos, depois que elas terminam o curso. Vamos colocar assim, é um período aí de 1 ano para você aprender e conseguir fazer essa transição. Só que todo mundo que vai fazer o curso vai conseguir? Todo mundo que quer aprender mercado financeiro vai aprender? Não, não vai. Não vai porque, primeiro, um curso extremamente difícil. Segundo, requer muito estudo. Então, o que eu falo com meus alunos? Tira 1 hora por dia para você estudar, independente de qualquer coisa. Segunda a segunda, 1 hora por dia. Pelo menos 1 hora por dia. Ah, mas eu não posso. Meu amigo, se você não pode tirar 1 hora por dia durante 6 meses, desculpa eu falar, mas o mercado financeiro não é para você. Se você não consegue tirar 1 hora por dia para você construir a vida que você quer, a não ser que você ame muito o seu trabalho atual, você ame muito a situação que você está, aí você não precisa do mercado financeiro. Então, é isso que a gente vê. Só que aí você está falando para mim, mas você está falando então de ficar rico? Eu não estou falando em momento nenhum aqui que você vai ganhar um rio de dinheiro. Não estou falando que você vai ficar rico. A gente está falando do primeiro objetivo, que é fazer o quê? A transição do trabalho atual, de ter carteira assinada, de trabalhar para os outros, de ter chefe, de ter colega de trabalho, de ter que sair de casa cedo. Igual você, o cara chegou lá e falou, vamos lá descarregar o caminhão. Você falou, não, hoje eu não vou não. Exatamente isso que a gente está falando. Então, esse é o primeiro objetivo. Depois, a gente vai continuar a parte do gerenciamento, a parte do planejamento, para buscar liberdade financeira. Mas isso é um segundo ponto. A parte mais importante é essa transição. A partir do momento que você já está vivendo do mercado financeiro, aí a sua vida é outra. Porque dentro do mercado financeiro, a gente opera 4 horas por dia, mais ou menos. Às vezes 5, às vezes 2, às vezes 3. Eu tiro o período da manhã para as minhas operações. Então, quer dizer que o período da tarde, da noite, eu estou tranquilo. Você também, você falou que eu vi você comentando em algum dos vídeos que você opera Forex, tem vezes que é 5 horas da manhã? Sim, mas aí esse horário você vai tirar do outro, assim, né? Você está lá dentro de casa, né? Tudo, Não, mas assim, que... por exemplo, vamos dizer que se eu pego o Forex,
às 5 da manhã, às vezes eu fico das 5 às 7 e depois eu vou pegar 9h30, 10 até meio-dia, meio-dia e pouco. Então, dá mais ou menos umas 4 horas. Ô, Júnior, e eu vou perguntar um pouco assim do pessoal nesse sentido. Quando que a sua esposa começou a perceber que as coisas começou a criar cor, a mudar a vida de vocês, assim, o seu trabalho? Vocês ali junto. Eu acredito que quando a gente mudou da casa que a gente morava, deve ter sido um momento muito interessante. Mas eu lembro uma parte muito interessante que eu falei para ela que quando eu fechei a empresa, eu prometi para ela que nunca mais ninguém ia me humilhar. Você falou isso? Falei, nunca mais ninguém vai te humilhar. Nunca mais ninguém vai te humilhar. E humilhar. Porque a gente ainda teve a parte das cobranças. E depois que eu consegui juntar dinheiro e pagar as pessoas, nunca mais ninguém humilhou minha esposa. Minha esposa não trabalhou mais para ninguém. Achei uma coisa muito interessante. Eu já tinha mudado de casa, as coisas já estavam dando certo. Não estava rico nem nada, não. Não tinha nem terminado de pagar todo mundo. Mas chamaram ela para trabalhar. Um amigo meu que tinha um mercado, tem ainda um mercado. Olha, eu tô precisando de alguém aqui, acho que sua esposa dá certo aqui nesse cargo. Muito obrigado, mas minha esposa não trabalha. Então, eu pude fazer essa negativa porque ela não trabalhava. Entendeu? E eu acredito que aí ela começou a ver de verdade. E principalmente na hora que você vê as coisas realmente acontecendo. É uma coisa muito interessante. Às vezes a gente quer que as pessoas acreditem na gente. E as pessoas só vão acreditar quando vê algum resultado. E a gente gostaria de que todo mundo realmente incentivasse. Não, vai dar certo, vai dar certo. Isso é um erro do ser humano, né? Não. Eu não acho que não. Eu acho que o erro está na gente esperar que o outro bata a palma naquilo que a gente quer fazer. Pra quê, né? Quem tem que acreditar na gente, Marcelo, somos nós. Você tem que acreditar naquilo que você faz. Você que tem que acreditar que vai dar certo. O seu pai não precisa, sua mãe não precisa, a sua esposa, o seu filho, não precisa concordar, não precisa achar nada. Você que tem que achar. Eles vão saber dos resultados. Se os resultados forem ruins, agora se os resultados forem bons, vai estar tudo certo. Uma coisa muito interessante é que às vezes eu recebo mensagem lá no Instagram, recebi 2 vezes. A mulher falando assim, o meu marido quer aprender esse negócio que você faz aí, mas esse negócio que você faz aí é foda. É sempre assim. O meu marido quer aprender isso aí, quer aprender a operar no mercado, eu não quero. E ele está achando ruim essas coisas. E eu recebo muita mensagem de marido falando assim, minha esposa não me apoia, não acredita em mim. Aí. Só que olha que interessante, eu nunca vi um caso desse que a esposa estivesse errada. Porque o que acontece? Às vezes, a pessoa conheceu o mercado agora. Ele chega na esposa, agora eu vou trabalhar no mercado financeiro, nós vamos ganhar dinheiro e as coisas vão melhorar. E de repente o cara começa a tirar dinheiro de dentro de casa para colocar, para perder lá no mercado financeiro. Aí a mulher estava vendo que a situação estava apertada e de repente a luz está cortando. Que as coisas estavam difíceis e agora está pior ainda, porque está faltando comida dentro de casa. Então, nunca é a esposa que está errada. Nesses casos, deve existir aí. Nesses que chegaram até mim, eu nunca vi. É sempre o cara que tira o dinheiro da onde não pode para colocar dentro do mercado financeiro. Marcelo, eu já vou te contar um negócio. Você já sabe, mas fica muito interessante. A gente precisa falar disso aqui, porque é muito importante. Se você não ganha dinheiro com R$500 na conta, você não ganha nem com 50 milhões. Que legal isso aí, cara. Então o cara fala assim, não, porque eu tô vendo aqui quanto que eu preciso juntar para ter, eu vou vender um carro, vou vender uma casa. O mercado financeiro não funciona dessa maneira. Mas se eu sou rico e eu tenho 1 milhão, você não vai usar. Você não vai usar porque você começa com um pouco. E você faz o pouco crescer. Não, mas se eu tenho 1 milhão, não importa. Você sabe operar 1 milhão? Você está começando agora. Você vai começar com um contrato que nem todo mundo. E olha que interessante, eu tenho um aluno que se não ganhar R$60 mil por mês, passa fome. Eu tenho rede de empresas e lojas e rede de franquias. É um nível de pessoa dessa. E a pessoa começou com um contrato. Aí o cara, às vezes, tem 10 mil na conta e ele acha que ele é o bonzão. Porque o que acontece? O planejamento dele é viver do mercado financeiro o mais rápido possível. É ficar rico o mais rápido possível. E eu sempre falo que o objetivo desse está errado. O objetivo tem que ser
você viver do mercado financeiro e nunca mais precisar voltar para um emprego que você não gosta. Então, quando era comigo, que eu estava operando, eu tinha um medo muito grande de fazer o quê? Parar de trabalhar. De parar de trabalhar e ter que voltar depois de 2 meses, 3 meses, que é o que acontece com a maioria. Quando que te deu essa segurança que você viu que você não precisava mais, mano? Então, no meu caso foi muito fácil, porque eu não tinha um trabalho fixo e eu ganhava muito pouco. Então, para mim foi muito fácil vencer e falar, não, agora aqui está muito melhor. Certo. Só que eu tive uma paciência muito grande de não gastar o dinheiro, de não esbanjar, de não fazer aquilo que eu não podia. Quando que você viu na conta que tinha assim, quantos reais que você falou assim, nossa, aconteceu? Tinha nada. Você chegou a ter lá, quando você estava miserável, assim, 15 mil reais? Quando você chegou a ter 15 mil reais na conta? Muito antes. Porque para mim, ter 2 mil na conta já era muito. Ter 2 mil na conta Não, eu falo do dinheiro ganho mesmo, Então, tô falando 2 mil. 2 mil para mim já foi uma diferença muito grande. Já fez. Porque já era mais de 3 meses de serviço meu. Mas aí você tinha as dívidas. A hora que eu comecei a pagar dívida, eu demorei uns meses ainda para começar a pagar. Porque não adiantava nada você... eu ganhei R$1.000. Não, agora eu vou pagar uma dívida de R$1.000. Você continua vendendo. Você devia para 100, agora você deve para 99. Não mudou nada. Então, um erro que eu vejo muito grande, as pessoas que têm dívida, querer pagar essa dívida cedo demais. Começou a fazer uma coisa, começou a ver dinheiro. Não preciso pagar a dívida. Não pode. Não pode, porque você precisa pagar todo mundo, você não precisa pagar um. Mas, assim, uma coisa que foi muito interessante uma vez, que eu já estava pagando conta. Naquela semana, eu acho que eu tinha ganho tipo, 30 mil reais. Na semana. Você já estava ganhando pesado já. Já. Mas você não via dinheiro. E eu cheguei no final... Não via, porque você colocava para pagar dívida. Chegou no final da semana, eu estava apertado. Foi muito interessante. Eu falei, mas será que eu ganhei esse dinheiro mesmo? Porque é muito esquisito. Você ganha o dinheiro sai e você fala, mas eu ganhei? Será que eu ganhei? Foi muito esquisito. Mas, graças a Deus, fui pagando todo mundo. E eu vejo assim, Marcelo, que Deus fez um milagre muito grande na minha vida. Porque eu vejo a situação que eu estava antes, para mim era como se eu tivesse morto. Que coisa, né, cara? Porque todo mundo se afastou. Todo mundo se afastou. E eu não culpo ninguém que se afastou. Eu não acho que quem se afastou estava errado. Até porque os seus irmãos se afastaram. Os meus irmãos estavam recebendo cobrança. Em festa que tinha em casa, o povo ia me cobrar na porta. Entendeu? Na casa da minha mãe. Tinha uma festinha, um churrasco lá, eu estava lá. O pessoal sabia que eu estava lá e ia lá me cobrar. Então todo mundo que se afastou foi para se autopreservar. E eu estava morto. E Deus me colocou uma boa oportunidade e fez eu voltar à vida. Para mim, assim, eu sou muito grato. Me aproximei muito de Deus por causa disso tudo. E eu acredito assim que Ele é o único digno de toda a honra, toda a glória. E Ele fez o milagre da minha vida. Que colocou as pessoas certas que eu precisava, que fez eu passar pelas situações que eu precisava para chegar até aqui. Uma coisa que eu vejo que é muito interessante, às vezes as pessoas perguntam para mim assim, se você voltasse atrás, o que você faria diferente? Olha, eu poderia ter feito muita coisa diferente, mas uma coisa que eu ia ter muito cuidado é de cometer os mesmos erros. Porque olha que interessante, se eu não cometo os erros, eu ia estar hoje dentro de uma cidade do interior com aquela empresinha lá, ia ter a minha vida ali, não teria passado muito estresse, mas minha vida virou um espetáculo. Hoje eu tenho uma qualidade de vida, eu consigo ver os meus filhos crescer, eu consigo aproveitar minha esposa, consigo ajudar a minha família por causa das coisas ruins que eu fiz. Então, assim, eu vejo o mercado financeiro na minha vida foi um ponto de transformação gigantesca. Eu não estou falando sobre riqueza. Eu acredito assim que o mercado financeiro é difícil. Para você chegar num patamar bom de ganho, demora um tempo. Mas quando a gente vê a dificuldade do dia a dia, como é difícil você trabalhar para os outros, como é difícil você dever, como é difícil você empreender, você ter funcionário, e você olha a outra possibilidade, que é o mercado financeiro, ele vale muito a pena. Porque, primeiro, o dinheiro que vem de trabalho, por exemplo, de vendedor, ele vem com uma condição. Para você ganhar mais, você tem que vender mais. Você tem que produzir mais. Só que quando você produz mais,
você tem mais problema. Você tem mais clientes. Então, aquele Tem dinheiro ele vem com despesa. peso, você tem mais despesa, você tem mais estresse. Às vezes você trabalha tanto que você chega no final, que você ganha o dinheiro, você fala, será que valeu a pena? Às vezes nem ganhou mais. Não, mas vamos dizer que ganha. Mas você fala assim, Não será que vale. valeu a pena? E o dinheiro do mercado financeiro ele vem sem peso. Então, olha que interessante. Teve alunos que fizeram essa transição com um salário menor. O cara ganhava 5 mil, quando ele estava ganhando 3.200, mais ou menos ali, renda variável, ele fez essa transição. Por quê? Porque não sair para trabalhar, não ter o gasto de combustível, ter que poder trabalhar de casa, economizou tanto para ele que ele nem precisava mais. Ele conseguiu fazer essa transição muito mais cedo. Sem contar que ele poderia galgando um volume maior, né? E ganhar mais, né? Você já está pegando aí. Exatamente, mas ele continuou fazendo o planejamento, continuou aumentando, mas ele não precisou ficar 6 meses, 8 meses num trabalho que ele não gostava. E uma coisa muito interessante quando a gente que eu vejo, né, não que eu passei, quando a pessoa sai do trabalho que ela não gosta e ela vem para o mercado financeiro, o nível das operações dela melhora, o nível das análises melhora. Porque o cara não tem mais aquela dor de cabeça. É ele com ele mesmo. Tudo na vida tem vantagem e desvantagem. Mas quando a gente coloca na balança, vale muito a pena, cara. Vale muito a pena. Eu sei. Ô, Júnior, eu quero te agradecer, cara, por esse momento. Pra mim, você não tem noção a importância que é você estar sentado aqui, sabe? Eu sou um cara que eu sou fã de você mesmo, eu te falei isso e por tudo isso aí que você contou e por eu te acompanhar há mais de 5 anos, por todas as pessoas que eu conheço aí no mercado financeiro, que aparece sempre pra gente tá aí, né, sempre querendo aprender, eu vejo muito uma verdade, porque você fala um pouco do que o cara que está iniciando, que está querendo entrar no mercado, não quer ouvir. A verdade é essa. Mas por quê? Porque a verdade ela é igual uma poesia, né? As pessoas não gostam de ouvir, mas a verdade ela liberta. Então por isso que eu te admiro e pedir a Deus que sempre abençoe a sua vida, tá? E muito obrigado mesmo, mais uma vez, por estar aqui conosco aqui, tá? No nosso programa. E você falou em off que você vai voltar mais vezes, né? Eu falei, lógico, você vai me convidar, mas eu já tá gostei. Convidado, já Pronto, tá convidado. Pronto. Você estando na região, por incrível que pareça, eu nem sabia, a esposa do Júnior é de Barretos, né? Mas você está longe já faz muito tempo, né? Mas tá bom. Ô, Júnior, então muito obrigado, viu, cara? Imagina, Marcelo, eu que agradeço. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui. Eu quero agradecer também a todo mundo que me segue, os meus alunos, o pessoal das lives. Queria agradecer a corretora que eu opero, a Genial, e a MP Investimentos, que é o escritório que cuida da minha assessoria, que são ótimos também. Agradecer a todo mundo, a minha esposa, Alessandra, os meus filhos, Betina e Pietro, minha mãe Sônia, a minha irmã Fran, e os meus amigos e todo mundo que está aqui acompanhando a gente, agora assistindo. Eu queria agradecer também ao Gabriel, que cuida de mim lá na Pepperstone, a corretora que eu uso de Forex, uma corretora muito boa e que está comigo aí já tem anos, muito boa. Então tá bom. Um grande abraço a todos e até o próximo Metamorfose. Tchau, tchau.